Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 39, analisando o capítulo 14, intitulado Prestando Assistência. Vimos no último estudo, na parte final, a resposta do instrutor Jerônimo a André Luiz sobre uma questão interessante. Perguntou André Luiz se todos os trabalhadores do bem recebem uma assistência no momento da desencarnação. Uma assistência conforme vimos Dimas receber, ou seja, formada por uma comissão responsável por facilitar o desligamento do seu corpo físico das ligações com o espírito, bem como para recebê-lo no além, transportando-o para uma casa de assistência. Vimos então o início de uma resposta muito curiosa, de que existem casos em que, apesar da pessoa ser um trabalhador da senda cristã, acaba não recebendo toda a cooperação devida quando está totalmente equilibrado. O que ele quer dizer? Que existem trabalhadores que, por algum motivo, acabam falhando no final do seu trabalho. Ou então, no exemplo dado, acabam pedindo para desencarnar antes da hora. Vimos então que ele relata o caso de uma mulher, trabalhadora da causa cristã, dedicada à caridade, mas por um entrevero com seu esposo, uma discussão, uma briga com seu marido, simplesmente decidiu morrer. Desejou morrer. Não teve pensamentos de suicídio direto, porém, perdeu o sabor pela vida, o encanto pela existência, e desejou então ardentemente a sua própria morte. Vamos então continuar analisando essa história para saber mais detalhes e entender por que essa senhora, apenas por conta de uma discussão, uma briga com seu esposo, acabou solicitando desencarne antes da hora. Como vemos aí, sabendo da imortalidade da alma, da vida após a morte, desejou ardentemente morrer, por conta de tolas leviandades do marido, fazendo com que ela maldissesse o mundo e a humanidade. Por isso, ela não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Comentamos aqui no último estudo a importância do trabalhador abandonar tanto o personalismo, que é o orgulho, o ego, quanto o egoísmo, para que possa libertar-se de fato e se dirigir às zonas superiores da vida. Essa mulher não soube sair de si mesma, não soube valorizar o trabalho de caridade e, principalmente, não colheu os ensinamentos desse trabalho, porque quem pratica o bem e, de fato, colhe os ensinamentos, se torna uma pessoa melhor, passa a ter outros ideais, não se importa tanto com os problemas da terra, com os problemas passageiros, com as preocupações materiais, passando a ter, por consequência, uma atitude mais elevada, mais espiritualizada. Pela cólera, essa mulher criou a ideia fixa de se libertar, como uma teimosia mental. De qualquer maneira desejou morrer, embora sem utilizar o suicídio direto. Vimos ainda que ela tem um agravante, porque ela conhecia os amigos espirituais, recebia conselhos deles, as advertências fraternas, mas só ouvia o que lhe era agradável, ignorando
as admoestações, as chamadas de atenção, os puxões de orelha, para ouvir apenas o que queria. E tanto pediu a morte, tanto insistiu por ela, cheia de mágoa e de irritação, que de fato veio a desencarnar em manifestação icterícia complicada, com simples surto gripal. Icterícia é doença caracterizada por certa amarelidão na pele e na esclerótica. Então vejam que ela desenvolveu uma enfermidade que iniciou-se com um surto gripal e veio a desencarnar. Aqui nós temos uma lição valiosa. Quando nós estamos sintonizando com o desequilíbrio, com o mal, a chance de desenvolver doenças aumenta. E uma dessas doenças pode ser fatal. Vejam que ela não estava no seu momento de desencarnar, mas por conta da sua ideia fixa, da sua teimosia mental, da cólera que ela desenvolveu e deixou-se levar, ela desenvolveu uma doença que levou-a à morte. Que sirva de alerta a todos nós, para não deixarmos esse plano antes da hora, por conta de bobagens, leviandades, questões que poderiam ser resolvidas ou até mesmo ignoradas, mas nós plantamos uma ideia fixa que acaba desenvolvendo uma doença. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, suicídio indireto, mas ela, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Isso é importante também, porque muitos podem associar esse fato a alguém ignorante, a alguém infeliz, a alguém mau. Mas não, ela era caridosa. Ela trabalhava no bem. E mesmo assim, deixou-se levar por um sentimento infeliz, inferior, de cólera e de teimosia mental. A entidade diz ainda: não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Por conta dessa teimosia mental, por conta dessa atitude, não foi autorizado um auxílio maior, como estamos vendo o auxílio a Dimas. Os benfeitores de nossa esfera, apesar da intercessão benéfica em benefício dela, somente puderam afastá-la do corpo, das vísceras cadavéricas, há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Olha só que grave e importante. Era uma pessoa dedicada ao bem. Alguns podem pensar que isso é injusto, porque se ela trabalhou no bem, merecia ser privada das dores, dos sofrimentos. Mas entendam, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos concedeu uma liberdade plena para as atitudes, limitada apenas pela programação dos outros, a programação espiritual. Ou seja, o nosso livre-arbítrio é limitado apenas no sentido de que, se as nossas vítimas não merecerem o que pretendemos fazer, nós não conseguimos. Mas tudo aquilo que não traz consequências indevidas aos outros, nem que fogem à programação espiritual, Deus permite que nós façamos. Especialmente as atitudes que lesam somente a nós mesmos. Deus não impede, Ele aconselha, Ele alerta, Ele chama atenção, Ele busca auxiliar de todas as formas antes de tomarmos as decisões. Mas a partir do momento que decidimos tomá-las, e tem por consequência males para nós próprios, Ele nada pode fazer. Por quê?
A concessão que ele deu é imutável. Nem ele pode tirar, nem ele pode mudar. É lógico que nós sabemos que, sendo Deus perfeito, onisciente, onipresente, ele pode tudo. Mas justamente por ser perfeito, ele não vai retirar o livre-arbítrio, especialmente de uma pessoa apenas, porque isso quebraria o equilíbrio, a isonomia que existe com todas as suas criaturas. Então ele não retira o nosso livre-arbítrio, ele não impede a nossa ação. Essa mulher, portanto, apesar de ingênua, caridosa, trabalhadora, desencarnou e ficou presa ao corpo físico, que é consequência natural do suicídio. Os superiores hierárquicos nada puderam fazer para resgatá-la, mesmo ela sendo trabalhadora, mesmo tendo sido um suicídio indireto, mesmo sem intenção. Ela desencarnou por conta de uma enfermidade desenvolvida apenas por sua teimosia mental, por sua fraqueza, por sua queda. Então, depois de muito tempo, é que as entidades amigas puderam separá-la do corpo físico, afastá-la do corpo, do cadáver, já que todo suicida fica preso ao corpo físico. Não houve, portanto, nesse caso, qualquer determinação de assistência particular. Lembrem-se que a pergunta de André Luiz é: todos os trabalhadores cristãos ou trabalhadores do bem recebem assistência da mesma forma que Dimas? E aí ele responde que Dimas não é um suicida indireto, como André Luiz foi, que Dimas foi um médium dedicado, que realizou inúmeros sacrifícios em favor dos outros, que não teve uma vida confortável. Então Dimas mereceu essa assistência particular. André Luiz então pergunta: não existe nenhuma hipótese em que um trabalhador do bem morra e não receba assistência particular? Ele dá então esse exemplo de uma trabalhadora do bem que acabou falhando e desencarnando antes da hora, por conta de uma ideia fixa e de teimosia mental, deixando-se envolver pela cólera, pela raiva, pela amargura, vindo a falecer por conta de uma doença. Não houve, portanto, nenhuma assistência particular por determinação das autoridades superiores. Mas como eles não queriam entregá-la à própria sorte, já que ela tinha virtudes, todo trabalhador do bem adquire virtudes. Se ele é sincero, se ele trabalha sem esperar nada em troca, se ele se doa para diminuir as dores dos outros, ele adquire virtudes. Ela, portanto, apesar de ter sido suicida indireto, suicida indireta, e não ter autorização para ser resgatada antes da hora, ela havia adquirido virtudes. Por isso, o diretor da comissão de serviço, a que ela estava vinculada, recolheu-a por compaixão. Olha que lição belíssima. Não havia autorização, não havia previsão de resgate particular, mas um espírito específico, por compaixão, em plena luta, foi até ela e a recolheu. Então vejam que ele diz: o diretor da comissão de serviço, a que se filiara a imprevidente amiga, ou seja, ela, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Então ela foi resgatada e voltou às atividades
só que em condições muito mais sérias e complicadas. André Luiz ficou pensativo. Aquelas informações o atingiram profundamente. E ele, então, teve respondida a sua pergunta, reconhecendo que a lei divina é perfeita em seus fundamentos e harmoniosa em suas aplicações. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque com esse caso, nós conseguimos enxergar que, de fato, a lei divina não tem privilegiados, não tem favoritos. Trata a todos de forma igual. Tratamento isonômico, igual, independente da posição social, independente do histórico. Vejam que ela não era uma pessoa do mundo, uma pessoa que se entregou às paixões, às imperfeições. Ela era uma pessoa trabalhadora no bem, dedicada, caridosa. Mas como a lei divina não tem favoritos, a partir do momento que ela foi imprevidente, que ela não vigiou, que ela se deixou levar, mesmo alertada, mesmo recebendo conselhos, admoestações, deixou-se levar e optou pelo suicídio indireto. A lei, então, que é perfeita, harmoniosa na sua aplicação, simplesmente aplicou a lei. Aplicou seus fundamentos, considerando agravantes, considerando atenuantes e, principalmente, as amizades que ela havia atraído para si foram as amizades que puderam socorrê-la, apesar de não ter previsão, autorização das autoridades superiores. Então, de fato, a lei é perfeita e harmônica nas suas aplicações. Quem respondeu a André Luiz não foi Jerônimo, como eu havia dito no início do estudo, mas sim Fabriciano. Fabriciano é outra entidade, né? Jerônimo é o presidente da comissão que André Luiz está fazendo parte para o resgate. Fabriciano é a entidade que André Luiz está vinculado porque está acompanhando o desencarne de Dimas. André Luiz recebeu autorização de Jerônimo para permanecer durante a noite na casa de Dimas, já que Jerônimo havia deixado Dimas por 24 horas repousando no colo da mãe, antes de desligar o fio de prata. Então André Luiz está conversando com Fabriciano. Ele diz: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. A paz legítima somente é alcançada após a semeadura. É preciso o esforço primeiro. É preciso trabalhar primeiro. A paz não é como a fortuna que nós conseguimos herdar de alguém. A única paz que nós podemos herdar é a paz do Cristo, que nos concede, mas não basta a concessão dele, nós precisamos conquistá-la. A paz íntima, a paz de consciência, somente após a semeadura, o trabalho, o esforço. Ele diz: alguém, para gozar o descanso, precisa primeiro merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. E aqui uma lição muito repetida nas obras espíritas. Muitas das nossas dores são decorrentes de nossas teimosias, de nossas inquietações, muitas vezes desnecessárias, desespero que não tem lugar, que não precisavam existir. Mas a nossa inquietude, a nossa ansiedade, a nossa falta de fé, a nossa ausência de confiança em Deus nos faz desesperar. E muitos males acontecem apenas porque nós
deixamo-nos levar pelo desespero. Causas de sofrimento cruel surgem por imprevidência, por invigilância, por deixar-nos levar pelo desespero. André Luiz, então, fita o recém-desencarnado Dimas. Aliás, o Fabriciano fitou o Dimas, indicando então que todo o interesse daquela hora deveria ser direcionado a ele, ao bem-estar dele. E disse ainda, fazendo um carinho em Dimas: nosso amigo, repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido o pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Então vejam que a aflição de Dimas não é porque ele está em desespero, não é porque ele deixou de vigiar, faz parte dos inúmeros sacrifícios a que ele se sujeitou durante a sua vida. Lembre-se que Dimas também desencarnou porque o seu corpo ficou fragilizado diante de tantos sacrifícios que ele fez durante a existência. Mas como ele plantou a fé, a alegria, a serenidade, o otimismo no coração de milhares de pessoas, estabeleceu sólidas causas de felicidade futura. Vejam quantas pessoas nós podemos ajudar numa vida dedicada ao bem. Dimas foi médium, atuante, trabalhador, responsável, não faltava às reuniões, dedicava-se ao bem. Fabriciano então informa que ele levou alegria, otimismo, fé, serenidade a milhares de corações. Imaginem que honra poder ser um trabalhador do Cristo que auxiliou milhares de pessoas. Nós todos temos esse potencial, essa possibilidade de trabalho. Ajudar milhares de pessoas numa existência. Então ele, apesar das aflições da morte, as aflições da doença, ele tinha em seu favor, como mérito adquirido, causas de felicidade, pelas inúmeras vidas que ele ajudou. Por isso, permanecerá por algum tempo como uma ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. A mãe dele então diz: felizmente, vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Olha como demora, hein, para se desligar do corpo físico. Por isso que recomenda-se que após o desencarne espere-se um tempo antes de determinar, por exemplo, a cremação do corpo. Apesar que, pela lógica da lei divina, se o indivíduo não tem qualquer expiação a passar, se tem mérito, esse processo de desligamento é mais rápido para evitar que sofra os efeitos de uma cremação, por exemplo. Mas, se possível, recomenda-se deixar um tempo, porque Dimas tinha mérito, era um bom espírito e mesmo assim levou mais de 24 horas para se desligar do corpo físico. Mais de 24 horas depois da morte cerebral, em que se havia já desligado tanto os liames do chakra da cabeça, do coração e do plexo solar. 24 horas ainda mantinha-se ligado pelo fio de prata.
Ela então olha para a residência e diz: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. Então a sua recuperação seria mais rápida se os seus familiares, aqueles que estavam encarnados, auxiliassem na oração, na meditação. Quantas pessoas, quantos parentes, ao invés de se recolherem em oração no momento da morte dos seus parentes ou amigos, mantêm conversações infantis, levianas, junto do corpo, do cadáver, durante o velório, ou mantêm uma posição de desespero, de revolta, de sofrimento exagerado por não aceitar a morte de um ente querido. Cada vez que os parentes se debruçam em prantos sobre os despojos, sobre o corpo, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Cada vez que um parente se debruçava sobre o corpo, chorando desesperado, Dimas voltava. Era chamado e ficava próximo ao próprio cadáver, demorando ainda mais a sua recuperação no mundo espiritual. Aqui não se fala mais em recuperação do corpo físico, porque ele já desencarnou, mas ele precisa se recuperar em espírito. Lamentavelmente, diz Fabriciano, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. O que André Luiz quer dizer colocando isso no livro? Essa frase de Fabriciano, que nós, espíritas, temos essa chave. A chave de reais conhecimentos para organizar ações adequadas no momento da morte. Nós, espíritas, sabemos o que fazer quando um ente querido desencarna. Se somos de fato espíritas, conhecedores da vida espiritual, da vida após a morte, de como se dá o processo desencarnatório, de como se ligam os espíritos pela lei de sintonia, de atração, sabemos que se um parente desencarnou num quarto, a gente deve manter uma postura de respeito, isolar o quarto, realizar orações, permitir sim a entrada dos parentes, mas procurar cultivar um sentimento de gratidão a Deus por permitir que aquela encarnação fosse possível e pedir que receba aquele espírito, libertando-o do corpo. Então há toda uma postura mental, há toda uma postura no plano físico que garante o restabelecimento mais rápido do desencarnado, do recém-desencarnado. Em vista disso, respondeu a mãe de Dimas, insisto para que ele durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Aqui mais um alerta, para que nós não nos enganemos, achando que somente espíritos em erro, em trevas, espíritos maus, têm pesadelos no além, têm aflições e desespero. Se nós, trabalhadores do bem, não vigiarmos, não nos prepararmos adequadamente, não evitarmos as ideias fixas, nós também poderemos estar sujeitos a sonos cheios de pesadelos. André Luiz ficou então surpreso. Fabriciano rapidamente esclareceu. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado. Ou seja,
as conversações das pessoas ali presentes criam telas mentais que aparecem para Dimas durante o seu sono. Olha a importância da família ter uma postura adequada, madura, diante da morte. Dimas está mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Então, Dimas, quando desencarnou, estava alerta, acordado em espírito, e viu alguns dos fatos relativos à sua última existência. Mas aí ele adormeceu. As conversações, então, das pessoas ali, dos familiares, apareciam para ele como imagens, mas não somente imagens. Por vezes, os amigos ali presentes, mergulhados nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Olha só como funciona o plano espiritual. Os encarnados conversando ali começaram a falar sobre fatos, episódios, situações que já tinham acontecido. E o que isso acarretou? Atraiu espíritos que estavam vinculados a esses fatos, a esses comentários. Então notem como a família, os amigos do falecido podem poluir o ambiente. Eles já estão ali, perto de Dimas. As suas conversações estão atraindo espíritos desencarnados que não tem nada a ver com Dimas, não tem nada a ver com a casa, mas estão sendo atraídos porque vige na espiritualidade a lei de atração, a lei de sintonia, a força do pensamento. Então eles são atraídos. Kardec nos ensina, depois de colher o aprendizado na espiritualidade, que o mundo espiritual não é circunscrito, não é um local específico, como aqui na Terra nós temos nossas casas, os prédios do nosso trabalho, as ruas. No plano espiritual, não há localidades exatas. Eles estão mergulhados no plano chamado plano espiritual e estão ao nosso redor, como se fosse uma dimensão diferente da nossa. Como se fosse, não, é uma dimensão diferente da nossa. Então, o pensamento atrai, seja onde estiver, esteja onde estiver, seja onde for, o espírito é atraído. Então, os encarnados conversando ali atraíam protagonistas dos fatos objeto das conversas. André Luiz ficou mais curioso ainda se isso é possível. Fabriciano aconselhou para que André Luiz aprendesse uma nova lição. Espere alguns minutos na sala ao lado, onde os despojos recebem a visitação. Então ele convidou André Luiz a ficar perto do corpo enquanto os encarnados visitavam, para observar. André Luiz foi. O velório apresentava um aspecto diferente. Flores perfumadas, aliás, diferente não, costumeiro, como os velórios são. Flores, semblantes sisudos, conversações discretas. Ao pé do cadáver, do corpo de Dimas, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. Ou seja, conversavam baixinho, tinham um certo respeito. A poucos passos, porém, davam-se asas ao anedotário vibrante sobre o amigo em trânsito para o outro mundo. Então, a alguns passos do corpo, já tinha gente conversando de forma mais vibrante, sem se preocupar com aquele momento de dor, aquele momento importante de trespasse para a vida espiritual. É por isso que o Espiritismo traz tantos alertas.
Nós, espíritas, nos aprofundamos nas questões da vida espiritual como nenhuma outra religião. Então nós temos um respeito maior pelo fenômeno morte. Não temos o temor que a maioria das pessoas tem. E também não desejamos a morte. Sabemos que a vida no mundo espiritual tem o seu tempo de ocorrer e que a vida no plano físico é muito importante para o nosso avanço. Então nós não temos qualquer desejo de retornar, mas estudamos, aprendemos, ouvimos os espíritos, os conselhos, especialmente dos espíritos superiores, para entender como funciona, nos preparando para a viagem que todos teremos que fazer. Então, o espírita tem respeito pelo momento, sabe da importância e sabe das implicações de conversações infelizes num velório, por exemplo. Os materialistas, no entanto, não têm nenhum respeito. Podem ter respeito pela família, pela dor, mas como não acreditam na vida espiritual, não ficam preocupados se as suas conversações podem atrair espíritos inferiores, podem alterar o ambiente espiritual, porque eles não acreditam. André Luiz descreve, então, que há pessoas, e aqui vale mais uma ressalva, nem sempre essas conversações são feitas por materialistas ou pessoas que não acreditam. Espíritas que deveriam ter uma postura adequada acabam se comportando igual a esses materialistas ou descrentes. É pior, nós sabemos, né? A quem mais é dado, mais será cobrado, pedido. Então, se já temos o conhecimento da vida espiritual, se já recebemos os alertas dos nossos mentores, temos responsabilidades maiores. E, infelizmente, nós vemos muitos espíritas sem se preocuparem com a preservação de um ambiente respeitoso e de oração nas horas que seguem a um desencarne. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto, entre aspas, porque ele está vivo no plano espiritual, eram lembradas com graça e vivacidade. É muito comum em velórios onde não se acredita na vida espiritual ter um caráter de anedotário mesmo, né? De piada, de gracejo. Então começaram a lembrar da vida de Dimas, das situações engraçadas que ele havia passado. André Luiz então se aproxima de uma roda compacta em que se falava a respeito de Dimas e diz que certo rapaz se dirigiu a um idoso e perguntou: "Coronel, recebeu a conta?" "Por enquanto não", respondeu o velhote, preparando um fumo de rolo para cigarro à moda antiga. "Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não esquecerão o compromisso paterno. Questão de tempo." Então vejam que eles já estavam discutindo questões financeiras. Um jovem pergunta a um coronel ali presente se ele tinha recebido uma quantia, certamente que Dimas devia a ele. E eles já estavam discutindo questões de dívida. Muitos parentes já começam a discutir questões de herança, e isso é o mais comum. Costuma-se dizer nos ditados populares: o corpo nem esfriou e as pessoas já estão brigando pela herança. Isso é muito comum, infelizmente. Se as pessoas soubessem o quanto de sofrimento isso traz ao espírito, teriam pelo menos um pouco de respeito antes de começar as tratativas do inventário, da herança. Mas, como sabemos, a maioria
Poucas horas depois da morte já começam a discutir o testamento, a herança. Esse indivíduo, porém, interessado em ressaltar as qualidades de Dimas e querendo também demonstrar que ele era um historiador municipal, conhecedor da história do município, disse: Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Então, apesar deles estarem discutindo questões financeiras, vejam que a postura de Dimas durante a sua vida serviu para plantar uma sementinha no coração daquele senhor sobre o espiritismo. A forma que ele enfrentou a vida, a serenidade que ele tinha. E essa é uma característica essencial do bom espírita. Ser sereno, calmo. Mesmo nas situações de emergência, ter serenidade nas escolhas. Não buscar o que todo mundo busca, que são as conquistas efêmeras da matéria. As pessoas notam isso. Ele próprio comentava que Dimas era diferente, não conhecia ninguém igual a ele. Sereno, tranquilo. A tal ponto que nasceu uma curiosidade de conhecer o Espiritismo. E isso acontece porque as pessoas começam a se perguntar: por que será que ele é tão calmo, tão sereno, às vezes agredido, tem uma postura cristã, sendo espírita? Porque as pessoas fazem a confusão, né, por preconceito, acha que espírita não é cristão, que espírita segue Kardec ou segue o diabo, mas nunca o Cristo. E é uma mentira, muitas vezes pregada por desconhecedores ou pessoas de má fé. Então, as pessoas ficam com essa dúvida: mas ele se dedica ao diabo? E é sereno, é bom. Já vi ser ofendido e oferecer outra face. Já vi ele fazer o bem a quem lhe fez o mal. Ou seja, viu a pessoa adotar posturas cristãs, e isso faz a pessoa se perguntar: que doutrina é essa? André Luiz então diz: até aí tudo bem. Tudo muito bem, embora a invocação dos débitos, das dívidas do morto, entre aspas, ele dizia apenas palavras de estímulo e paz. Então, o fato dele ter levantado questões da dívida pessoal do Dimas não impediu que ele também deixasse de falar palavras de bom ânimo. Todavia, como a educação humana está num estágio não muito avançado, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 pessoas. Olha só o comentário de André Luiz. Nós somos tão mal educados, nós somos tão inferiores, que quando se reúnem mais de 3 pessoas, não é possível manter uma conversação digna por mais de 5 minutos. A gente pode fazer esse teste. Quando tiver pelo menos 3 pessoas ou mais, contar, cronometrar quanto tempo a conversação vai ser digna. A conversação vai ser cristalina, ou seja, falar de coisas boas, falar de conquistas espirituais, elogiar as pessoas por mais de 5 minutos. Será que um grupo de 3 pessoas ou mais consegue de forma natural falar somente no bem por mais de 5 minutos? A gente sabe que não, que é muito difícil. Geralmente, as pessoas começam ou a falar mal dos outros, ou a reclamar da vida,
dos políticos, do preço, da inflação, das guerras, muitas vezes numa visão pessimista e materialista. Então, André Luiz demonstra com a sua fala o que a gente sabe, o que é natural nesse planeta de provas e expiações. Aquele grupo reunido ali na casa de Dimas somente conseguiu manter a conversação elevada por menos de 5 minutos, falando bem de Dimas, apesar de terem lembrado de uma dívida que ele possuía. O comentarista então mudou o tom da sua voz, olhou na direção do cadáver e falou baixinho. Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunho ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Ou seja, não demorou nem 5 minutos para começar as fofocas. Depois de falar bem do Dimas, e antes disso dizer que ele estava devendo um valor, ele diz que Dimas foi testemunha de um crime. Fez então um silêncio misterioso, acendeu o cigarro e perguntou: nunca souberam? Sempre tem alguém, né? Que quer aparecer, que quer ser o centro das atenções, que quer trazer uma polêmica. Quantos programas de TV as pessoas assistem por causa da polêmica, da briga, da fofoca? Então ele não perdeu tempo. Falou bem de Dimas, porque tem que falar, mas já direcionou o assunto para a fofoca, para a polêmica. E atiçou então a curiosidade de todo mundo, dizendo: vocês não sabiam que Dimas foi testemunha ocular de um crime? As pessoas então ficaram em silêncio, demonstrando que não sabiam. E ele, contador de histórias, disse: vai para 30 anos. Dimas residia ao lado de nobre família, que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Então ele diz que Dimas morava, era vizinho de uma família vinculada à política. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. É um historiador, um contador de história, que tinha conhecimento da história do Brasil, daquela cidade. Então ele conta com toda a sua oratória sobre a vida naquela cidade há 30 anos. A economia centralizada mantinha a Casa Grande simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo Dimas levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores. Então, durante a história, ele deu detalhes, falou de nomes conhecidos e prosseguiu de forma jocosa. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Então ele está contando uma traição, um romance que acontecia na prefeitura, na residência do prefeito, em que certa noite saiu aos fundos um casal. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha, quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Então ele está contando uma história de traição, em que o amante da esposa
do prefeito, provavelmente aqui, estava saindo da casa de noite, escondido, mas alguém viu. Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por forças de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou de um salto. Homem de compleição robusta, paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: Doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados: Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Então é uma história em que o político foi flagrado e resolveu matar a testemunha, que pediu misericórdia. Não valeu à vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que entretanto nem chegou a gemer. Avançando para o assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. Então ele está contando que Dimas viu o crime, correu para ajudar, mas já era tarde e outras pessoas chegavam no local por conta do barulho. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia, nada revelou. Isso é a história que esse senhor está contando, né? Que Dimas viu o crime e não denunciou o assassino. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. Percebam que essa pessoa está contando essa história supostamente para exaltar as virtudes de Dimas, mas na verdade ele está fazendo uma crítica, dizendo que Dimas era cristão, ajudou a família do morto, ajudou no enterro, mas não colaborou com as investigações para se encontrar o culpado, dizendo que não conhecia detalhes. Então ele está falando mal de Dimas, na verdade. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio, ou seja, de algum ladrão que matou aquela pessoa. A única testemunha, que era ele, Dimas, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Então, segundo esse coronel, Dimas preferiu não acusar o político para evitar o escândalo na cidade. O que não é postura de um cristão. Se ele de fato era cristão, deveria contar o que viu, para que a pessoa responda pelo que fez. E não ficaria preocupado com questões políticas. Mas essa era uma acusação do coronel, daquele senhor ali presente. É muito fácil acusar o morto, não é? Ele conta essa história como se Dimas tivesse ocultado o que viu. O narrador então olhava para o corpo de Dimas e dizia: boca segura. Não conheci homem mais discreto. Não conheci homem mais discreto. Boca segura porque ele não contou o crime. Nós vamos ver se é verdade isso, né? Vamos ver se Dimas ouviu essa história, se isso vai perturbar o Dimas e a verdade virá à tona. Certo ouvinte então perguntou: mas coronel, como veio a saber das particularidades se Dimas nunca denunciou? O coronel então fez um gesto de franca satisfação, como adoram os vaidosos, e disse: vantagem da boa amizade com os sacerdotes
Meu velho amigo Padre F, Padre Fulano, ele não deu o nome aqui, que Deus guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os detalhes da obscura ocorrência. Então vejam que o coronel sabe dessa história porque um padre disse que o assassino confessou a ele. Mas essa história está estranha, porque o padre não pode comentar o conteúdo do que é confessado. Então nós, que já chegamos no limite do estudo de hoje, do horário, vamos saber no próximo estudo qual a verdade nessa história. Se Dimas realmente viu o assassinato, se reconheceu o assassino, se houve essa confissão ao padre e se o padre de fato contou ao coronel. Mas a gente pode adiantar que o coronel não tem intenção de valorizar o Dimas. Certamente ele está querendo manchar a honra, sujar a imagem de Dimas por ser espírita, já que ele cita aqui o padre que, nessa época em especial, sempre perseguiu o espiritismo. No próximo estudo, no entanto, nós saberemos o resultado dessa história, se de fato o coronel fala a verdade ou se a história aconteceu de maneira diferente. Agradeço a todos que nos acompanham e finalizo, como sempre faço, com uma oração, agradecendo a espiritualidade amiga pelas oportunidades de estudo, de reflexões sobre as obras espíritas, e que todos que nos acompanham possam receber essas vibrações de paz, de harmonia, de aprendizado, para que as suas mentes sejam esclarecidas com essa doutrina libertadora que é o Espiritismo, e que todos em conjunto possamos continuar aprendendo, ouvindo os bons conselhos dos espíritos superiores, dos nossos guias, mentores e anjos guardiães, a fim de que também caminhemos na direção de Cristo Jesus, nosso Salvador, que se doou para a humanidade, recebendo essa coletividade de espíritos endividados, para que, com a sua nobreza espiritual, nós possamos recomeçar nossa trajetória no bem. Esquecendo um passado de erros, de guerras, de conflitos, de expulsão do paraíso, que é a expulsão do planeta mais elevado para um planeta de provas e expiações, a fim de que possamos prosseguir evoluindo, amparados por nosso Mestre e dedicados ao bem. Graças damos a Ele, portanto, e rogamos que todos que estão em nossos pensamentos recebam também essa mesma energia de paz, de serenidade, a fim de que coloquemos em prática o que aprendemos aqui, dando exemplo de bons cristãos na nossa família e na sociedade. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, que Maria Santíssima prossiga a estender seu manto de amor, protegendo-nos, amparando-nos e principalmente resgatando aqueles que já despertaram pelo arrependimento para a vida verdadeira. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos e até mais.